Fala, meus angus. Eu sou o Praxedes. E eu sou o Raniel. E hoje a gente vai começar a nossa série, né? De realmente Vamos começar. dar início a contar a história, né? Sobre a Confederação do Equador. Mas antes de chegar nela, a gente não poderia falar, Da deixar Confederação de falar. sem falar da Revolução Pernambucana. Então, a Revolução... Por que aconteceu a Revolução Pernambucana? Sabe dizer? Sei, com certeza. A Revolução Pernambucana, ela ocorre por conta de crise. Quer dizer, o primeiro passo, assim, que começou realmente ele se revoltando ali, foi por conta das crises socioeconômicas que já vinham acontecendo em Pernambuco, né? Em Pernambuco. E quando aconteceu a Revolução Pernambucana? Foi em 1817, não foi? Foi em 1817 ali. Quando deu início, mas esse início, como tu falou, eles já estavam assim, começando a revolta, começando a meio do revolta, povo, sabe? porque tava com a crise econômica, não foi como tu falou? A socioeconômica. cana-de-açúcar, ela tava Tava na baixa, na aí já baixa. tava, Foi uma tava crise, legal. uma crise socioeconômica. A sociedade tava ruim, Aí e veio a economia tava também caindo, decaindo. Então, aí o babaço sumiu. eles se juntaram, não foi? Pra poder dar realmente o início. Como foi esse início? Esse início foi quando se juntou ali, né, o nome do pessoal, Frei Caneca e... O Abreu e Lima, nasceu. Mas a gente esqueceu de falar que foi no Recife. Tudo iniciou no Recife, não foi? Sim. Os conspiradores, eles eram principalmente elementos de classe baixa. Então ele era um pessoal de classe baixa, tinha os padres, tinha algumas pessoas alguns líderes. Tinham líderes religiosos, como os padres, Sim. enfim. Tinha o pessoal da maçonaria, os maçons, né, que o povo chama. Tinha, se não me engano, alguns soldados também se juntaram, porque estavam incontentes, pô. Todo mundo tava indignado com a Ninguém sua... tava feliz com o que estava acontecendo naquela época. Então eles se juntaram para poder ir contra isso. E contra o Império, né, que tava impondo isso neles. Isso, porque justamente o Império só queria beneficiar os portugueses. Exatamente. Mandou o Brasil se ferrar. Mandou o Brasil pra lá, não queria conversar com ele. Brasil pra cá, nós pra cá. Exatamente. Aí Pernambuco não gostou. Pernambuco não gostou, já E tava como a aqui. gente já é o quê? Sempre estamos ali Sempre na arretando, luta. sempre estamos incomodando pelos nossos direitos, né? Que era o que a gente queria, Que a liberdade de que era o expressão. que a gente precisava. Eles já estavam cortando liberdade de expressão, tirando muita coisa da gente que era o necessário. Sim. Pra todo, né? Pra todo mundo. Nessa nossa sociedade. Então eles tiraram isso da gente. Sim. E nós, como os pernambucanos arretadíssimos, Que somos até hoje. então não deixamos, tá ligado? Ficamos indignados ali. Ficamos Não vamos indignados, gostar, não vamos parar. Não vamos. E fomos, para não ir nessa Fomos nessa empreitada luta. sozinho. Juntou um povinho legal, aham. velho. Juntou uns povinhos massa. Fomos ali Então, Ceará, né? Rio Grande do Norte, Ceará, Rio Grande do Paraíba. Norte, Paraíba, enfim. E rolou até umas coisinhas no exterior, né? Uma Mas chamada aí a ali. gente vai chegar depois. Vamos Acho chegar. que não chegou Bahia agora, não chegou o Ceará. Não chegou o Rio Ceará Grande do ainda. Norte. Não Rio chegou. Grande do Norte ele ficou É só um para pouquinho depois da depois, Confederação do Equador, vocês vão ver depois. Então, Mas vamos lá. falar o nome de quem tava ali juntando o povo pra poder... Os ir líderes pra do bagulho luta. de verdade, né? Então, Frei Caneca foi um dos. Padre Roma. José Domingos, né? Famoso. Cadê? Domingo José Martins. Domingos José Martins. José Domingo, por mais íntimo, chamar de José Domingo. José Domingos, pô. Mas é Domingo José Martins. Fique Por favor, sabendo fique que é sabendo. Domingos José, mas a gente Fique aqui... sabendo. É só pra facilitar aqui na hora de DJ, lembrar. para os que sabem. DJ pros que sabem. DJ. Entre outros que preparavam, enfim. Mas Frei Caneca, né, também. Tá, Frei Caneca eu já citei, pô. Não tem como citar da Revolução Pernambucana, como falar Confederação sem do Equador, falar sem dele. falar de Frei Caneca, pô. Exatamente. Então, a gente via que, quando deu início, em 1817, 4 de abril, se eu não me engano, de 1817, Sim. Deu realmente início com esses líderes. Frei Caneca, Padre Romba, Domingo José. Exatamente. Deu início com essas pessoas. Então, já viu que já foi um povo legal já. Porque Já eles, juntou uma galera legal ali pra dar a formação. Isso. Eles eram os que estavam ali, que estavam realmente patriotas e queriam, pô, Pernambuco vai ser melhor que isso, não vai estar aceitando. Essa opressão. Não vai estar aceitando não ter voz. Não, tá ligado? O europeuzinho não vai ter moral aqui. Não vai ter moral, porque eles queriam fazer coisas que estavam preocupando muito a sociedade socioeconômica. Então, atingia muito social e atingia muito a econômica. Atingiu A os parte dois econômica. muito forte. Atingia muito forte. A cana, eu lembro,
Eu era daquela época, eu esqueci de falar. Da Em capitania? 1817, Ah, sim. decaiu muito a cana-de-açúcar. A gente já falou isso, mas Sim. vocês não tem noção. O meu comércio, que nós tínhamos, né, junto, É, nós dois tínhamos junto. uma vendinha, decaiu bastante. Decaiu demais, pô. Uhum. Tipo, não tinha condição de estar conseguindo vender, a gente não conseguia vender. Se a gente falasse que não tava conseguindo vender por culpa deles, Uhum. aí a gente levava tiro. Teve muita vez que eu já tive que correr assim, tá ligado? Nós dois correndo. Porque na época era assim, você tentava dar a sua opinião, se expressar, mostrar o seu ponto de vista Ou sobre... era preso ou era morto. Ou era os dois, né? Ou sumia e ninguém ia... O Juninho falou mal do governo. 2 dias atrás, o Juninho tava revoltado, do nada, Do nada sumiu. Entendeu? Era esse Desapareceu. tipo de coisa. Então a gente via que era realmente muito forte essa opressão e eles não Sim. gostavam disso, pô. Então eles se tornaram, os patriotas, eles se tornaram senhores da situação. Como a gente falou, Frei Caneca, e entre os outros que a gente falou, se tornaram, se Domingo tornaram José, DJ. patriotas da situação. Eles botaram realmente Abrindo o peito pra ir nisso, de né? peito aberto Uhum. pra ir em cima, entendeu? E com esses novos governantes, ele já viu que com isso, que eles já estavam tentando montar algo, os governantes, pô, Tô estão fazendo vendo, tá coisa se formando. demais. Tá se formando um bagulho aqui que eu não tô querendo Tá que se forme. formando uma coisa que eu não tô gostando. Tá formando um bagulho aqui que eu não tô querendo que se forme. Aí um dos governadores, né, de Pernambuco, que na época ali, o Caetano Pinto, viu, teve essa reação e falou, não vou deixar, Não vou deixar. não quero. Aí ele mandou um oficial português. Sim. Como a gente já falou, como a gente falou antes, na nossa formação que tá fazendo, tinha padres religiosos, tinha pessoal da maçom, O pessoal do, tinha o do pessoal do exército próprio também. exército. E é nessa parte que a gente vai chegar agora, que a gente falou. Uhum. Então, quando eles mandaram um pessoal do exército pra lá, um cara do exército pra lá, Sim, um vai oficial, bater um a gente oficialzinho oficial. ali achando que Um ia oficial conseguir parar. português achando que ia conseguir parar nós. Na verdade, ele foi lá pra prender, né? Pra prender. Ele foi pra parar. prender. Pra parar. Dá um fecho, Dá um um fim. fecho. Então, quando ele foi lá pra prender, a gente, oxi, vou deixar não, boy. Matou. Que inclusive foi o Leão Coroado, que era Leão Coroado. Leão Coroado, que era o apelido dele, mas o nome dele era José de Barros Lima, José de Barros Lima. que foi o cara que matou e Mas- realmente deu início à Revolução É. Pernambucana. Foi o que realmente... Tá. Foi o estopim. Foi estopim, exatamente. Porque eles não... A partir desse ponto, eles foram realmente... Começaram a ser a Revolução Pernambucana. Realmente poderia dizer assim. começaram a... Como eu posso dizer? Eles deixaram de ser aquele movimento Deixaram que de ser eles apenas eram movimento e realmente... se tornaram uma revolução, né? E Eles realmente deram... se tornaram a revolução. Exatamente, eles deram isso Porque ao matar, Eles não quando podiam o mais governador- voltar atrás. quando o imperador mandou prenderem e o Leão Leão Coroado Coroado matou, ele, aí- pô, vamos matar também. Ah, Oxi, sim, pai, vamos ele matar ficou... também. Aham. Oxi, Correu pro Rio de Janeiro. fugiu. Deixou fugindo. Pernambuco. Fugiu pro Rio de Janeiro e deixou Pernambuco Pernambuco solto. inteiro pra nós, filho. Deixou Pernambuco solto aí. Deixou Pernambuco solto e livre Aí e Domingos belo. José, Frei Caneca, olhou... Aí os líderes que estavam ali Ah. naquela época deu uma olhadinha assim de ladinho. Viu, visualizou a Dominaram ação, Pernambuco, já filho. era. Pegaram o Pernambuco nas mãos aqui, botou pra comer na mão. Com mão. Com isso eles começaram a A movimentar A toda movimentar, essa revolução dentro a de movimentar Pernambuco, tudo. assim. e botaram a lei, porque antes de botar antes de fazer a Constituição, eles Que precisavam é isso de que uma eles lei. queriam, né? Que eles estavam buscando essa mudança na Constituição. Essa mudança. E como eles deixou o Pernambuco só pra eles, por muito tempo, eles, começaram com as rédeas, né, velho? Pernambuco tá sozinho. Vamos botar ordem aqui, né? É, não é porque eles são a revolução que eles não vão deixar de ser organizados. Ser desorganizados. Então, eles puxaram a rédea, que nem como se fosse um cavalo, puxaram a rédea, E a rédea, essa aqui era a lei e a outra era orgânica. E tá, segurou o cavalo. segurou o cavalo com a lei orgânica. É. Essa lei, ela dava mais que liberdade de ela dizia, né? expressão, ela dizia mais sobre liberdade de expressão, de vendas, esse Até tipo o de nome, coisa. né? Dá pra se pensar, lei orgânica, sabe? Tudo mais fluindo ali mais As coisas organicamente. fluindo mais. As opiniões rolando com mais... Os negócios públicos, como a Liberdade. gente falou, os mercados, tinha mais Sim. liberdade, então... a religião de imprensa, esse tipo de coisa. É isso que a porque- gente fala também, né? A gente fala da liberdade de expressão, mas juntamente a liberdade de expressão tá na questão também econômica, É né? econômica, porque se a gente restringir a economia somente em uma opinião, não vai ter economia direito. Por exemplo, a imprensa. A imprensa ela não podia falar nada. Então ela se restringia a pequenos assuntos. Exatamente. E se falasse alguma coisa a mais, já sabe, né? Como é que era antes. Então, É. Pipoca era uma situação ou bem prisão? complicada. Pipoca ou prisão? Aí, ele se instalou em Pernambuco, não foi, velho? Com isso, a gente, Pernambuco deu certo, construímos uma lei orgânica. É. Tá ligado? Construímos uma lei orgânica, vamos pro próximo.
Qual é o próximo passo? Puxar o resto do Nordeste, né, velho? É. Não vai ficar um sozinho. Visualizou assim. Visualizou, Tá muito pequeno acho que só tá- Pernambuco. Dá pra Dá pegar pra o sonhar, Nordeste, dá pra dá pra sonhar. pegar o Nordeste. Dá pra Aí sonhar. puxaram Ceará, Bahia, quem mais? Sabe dizer? Paraíba. Paraíba. Bahia eles tentaram assim, né? Chamou assim, mas Bahia não foi junto. Não foi. Não foi. É, Rio Grande do Norte, Ceará. E pra então, fazer isso foi naquela questão que eu já tinha falado antes, né? Que foram procurar apoio fora. Então, é nessa parte que a gente vai chegar. Uhum. Procurar apoio aqui. Não deu muito certo. Esses caras não deu. quis juntar com nós, velho. Os caras não tá com a gente. Vamos pra Não onde? tá com nós. Bicho, com isso, os cantozinhos. Argentina. Na... Qual é o nome daquele bagulho lá em cima? Estados Unidos. Estados Unidos tem um bagulho lá pra direita que é Ó, na Europa. Inglaterra. Inglaterra, bora buscar Foi os isso três. que eles pensaram. Foi isso que eles E pensaram. pensando assim foi que eles pegaram força desses outros países, né, do exterior, para poder formar o próprio. Pra poder formar o próprio. Buscaram ajuda exterior. Tentaram ali Argentina, Estados Unidos e Inglaterra. Portugal, isso já tendo passado um tempo já, eles já organizando tudo. Portugal olhou assim, boy. Não deixou que ele. Não queria que eles espalhassem, não, porque imagine. Se em Pernambuco já deu esse fuzuê todinho, imagine com essa Nordeste junção, inteiro, os com o povo de Nordeste fora. e ainda força Cê é exterior. louco, ia ser um Brasil completamente diferente, pô. Exato. Ia mudar totalmente a formação que temos no Brasil hoje, que ia perder um belo de um pedaço dele, não é E mesmo? um pedaço enorme, porque ele já queria passar pro Nordeste. Se ele conseguisse o apoio do exterior, como Argentina, Inglaterra, Estados Unidos, irmão, Ia se expandir num nível absurdo. Ia- E não temos ia que ter- lembrar ia ter como, ainda que porque- Pernambuco é muito forte. Sempre foi essa potência Sempre foi. gigantesca, né? E ainda com mais apoio. ainda com mais apoio. Pô, Lembrando não que ia ter pra ninguém. nesse momento, Pernambuco já era considerado o quê? Um estado praticamente, porque ele já estava sozinho com lei separada, a Constituição O já país, sendo né? Já formada. tava formando Já era um país. país diferenciado, pô. Que foi o que ele se tornou depois, né? Que foi daí que veio os bagulhos. Mas a gente vai chegar depois. Vamos chegar depois. Vocês vão ter que ver até o final. Então, nesse episódio mesmo a gente vai falar. Então, pra vocês verem, Portugal não queria deixar que ele saísse pros outros lados, pô. Se ele fosse buscar a ajuda dos Estados Unidos, ia estar ganhando em dólar, ó. E imagina. Cê é louco, ia tá em ser outro lucro nível, não demais. ia Ia ser conseguir. lucro demais. Com É. isso, voltando, Com isso, Portugal Portugal, olhou, né? Fechou. não deixou. Fechou todo o litoral litoral. pernambucano. Uhum. Litorano pernambucano. Lito- Aí, depois eles veio pra... Fecharam por Alagoas também, então eles fizeram um circo em volta de Pernambuco. Sim. Eles tentaram fechar para que eles não tivessem saída para buscar nada. Exato. Nada no exterior. Do que eles buscaram, né? Com a Argentina, a Que eles Inglaterra. iam buscar. Só que Uhum. fecharam. Eles chamaram, literal. mas não chegou. Por conta Chamaram, aí eles chamaram justamente Portugal, se ligou, pô. Vou Falou chamar, assim, eu vou interceptar. vou deixar não, boy. Não quero. não Fechou quero isso o aí. litoral, fechou por Alagoas, deixou os caras presos lá. Deixou os caras rondando e não Aí os chegava caras, nada. não vai dar mais certo, velho, não vai dar mais certo. Os caras fechou nós, como a gente vai fazer? Aí eles foi- já estavam botando já na ideia, pô, daqui já foi. Porque Já não tinha estavam como- vendo que não tinha pra onde correr mais, né? Estavam tudo presos, todo mundo arrodeando eles, sem fuga. Já era. Caminhando Aí eles pro já fim. sabiam já que ia acabar, porque não ia ter como bater de frente com Portugal, pô. Os caras eram só um grupinho pequeno de Pernambuco. Ia bater Pequeno, com Pernambuco pequeno em pé. não. Ia bater de frente com Pernambuco em pé. Não ia ter como, velho. Não ia Não dar. ia ter como bater de frente com Portugal. E além desse fecho que eles tomaram no litoral, né? Vinham ali pelas terras alagoanas já os Já imperador fechando, então, indo pra cima já. não tinha como. É muito poder contra Pernambuco, que Uhum. era pequeno ali, com uma gestão bem pequena. É. E com isso... Mas temos que em lembrar 19 que de- eles conseguiram ficar 75 dias, né? É nessa parte que eu vou chegar. Em 19 de maio de Vou pegar uma filinha aqui, calma. Não tem... não vou lembrar. Não vai lembrar nem com a fila. Nem com a fila eu vou lembrar. Mas em 1800 19 de maio, 19 de maio. 1817 por ali. 1817 por ali, 19 Foi de maio já foi chegando. um pouco depois. Um pouquinho 18, 75 É. dias, dá pra Dá pra chegar calcular, ali dá em pra calcular. junho um pouquinho. Mas enfim, mano. aos 75 dias de 19 de maio, Uhum. teve o fim da... Dessa revolução pernambucana dessa revolução. e Foi, acho dessa que foi em tornada. 1817, não sei, não vou falar Foi no aqui, 1817. tá? Enfim, em 19 de maio, acabou a revolução pernambucana, acabou de vez. Sim. Com 75 dias de Pernambuco sendo realmente um estado, pô. Sendo realmente aquele estado que Pô, tá lá, o de país. frente. Tornado. Porque com 75 dias de pura liberdade, os caras criou lei. Criou, Tava pô. tudo indo certo. Mas aí, ó, Portugal cortou nós. Cortou nosso sonho pela raiz ali e a gente não conseguiu mais ir pra frente, né?
E com isso, houve a prisão, claramente, né? Dos Portugal ia líderes, né? deixar. Houve a prisão dos líderes. Teve a prisão do Frei Caneca, que foi preso. Ele foi preso e mandado embora, né? É, Que teve toda a parte que ele foi humilhado ali, né? Que Foi. ele tava preso. Que foi assim, ó. foi quando foram prender ele, não foi? Sim. Botaram a corrente no pescoço Quando do foram cara. mandar ele pra prisão, que tipo, era em outro lugar, foi em Em outra outro lugar. locação, foi mandado embora. Aí ele foi preso, aí ele chegou lá, quando ele foi preso assim, tava lá ali amarrado, corrente no pescoço, mais um, Foi na Bahia. foi na Bahia, um nego aqui, os 3 acorrentados, andando em praça pública. Andando em praça pública com a marcha de A soldados, banda a militar, banda militar tocando atrás. fora. Porque eles, o Portugal que Tá ligado? tá humilhado, Tá ligado? tá humilhado. Por quê? Portugal, eles viram. o que é que Portugal queria? Ele queria demonstrar Será? que, pô, O que vai acontecia contra contra o Portugal, Império? vai contra mim. Olha aqui pra tu, Altaro. Ó aqui, toma. Aliado, Aí então- foi isso que aconteceu com eles. Ele depois de ter toda essa caminhada aí, foi caminhando na Bahia até o Porto, sendo humilhado, Foi banda de Recife tocando. até o Porto, depois no Porto eles foram pra Bahia e lá eles foram realmente presos. Foi lá que realmente ele ficou alojado, a prisão dele. Ah, e ele ficou lá preso por muito tempo, então eles foram embarcados no porão, naqueles barcos grandões que tinham na época. Sim, sim. Então essa eles foram navegação nas bem caravelas, eu não vou lembrar o nome, caramelas? Enfim, grande. Uhum. eles foram lá nos barcões pra Bahia, Sim. pô. E lá eles ficaram, e lá Frei Caneca e outros líderes da época. E outras revoluções, Da- e presidiários normais, né, inflatores. Até inflatores normais que estavam apoiando, por exemplo, na Bahia tinha algumas pessoas que estavam apoiando e também foram presas. É, exatamente. Então, Então foi isso, né, sobre a Revolução. Agora Então, que chegamos ao final. em 1817 mesmo Uhum. acabou a Revolução, mas vocês viram que em apenas, não foi nem um ano, mas tipo, em 1817 mesmo deu tudo isso, então... Depois acontecer toda essa revolução, Teve toda toda essa a evolução. revolta, toda essa caminhada de Pernambuco, né, que ele começou ali com as crises econômicas que estavam acontecendo, começaram com o movimento, aí depois que eles tornaram a revolução, né? Isso. E Exatamente. também teve nessa prisão de De Frei Caneca. Frei Caneca, ele aprendeu muitas coisas na prisão. É. Muitas coisas na prisão. Lá ele teve vivências diferenciadas, como se eu posso falar, né, na prisão. E com isso ele... Algumas terríveis vivências diferenciadas Mas algumas que vai ajudar a gente na Confederação do Equador. que vai chegar no futuro, né? Que vai estar pra vir, né? Tá chegando Tá aí. pra chegar, tá pra chegar. Tá chegando. E tem que lembrar também que os outros líderes, infelizmente, não tiveram essa Nem todos sorte tiveram essa sorte. que Frei Caneca teve e foram executados. E E é sobre isso. Esse A Revolução... Esse foi o episódio esse foi o sobre a episódio. No Revolução. próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu com... É. com Damos essa o Frei introdução Caneca. aqui da Confederação, porque logo após a Revolução Não, é da Pernambucana, É, Revolução Pernambucana aconteceu para a Confederação vir depois, né? Que alguns chamam de parte 2. é. Mas por enquanto é isso, e no próximo episódio nos vemos aí sobre a Nos vemos aí. Confederação. Tamo junto. Falou!